Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a entrar. Tudo bem? Eu sou Carla Amaral Barros, psicóloga e coordenadora do projeto Sakura. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Se alguém puder, por favor, vai me falando se está conseguindo ouvir, se a imagem está ok e se o áudio também está ok. Tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre como identificar sinais de transtornos emocionais, de transtornos mentais, né? Muitas vezes nós podemos estar próximos de alguém que está em algum tipo de sofrimento emocional ou já dando indícios que pode iniciar desencadear algum tipo de transtorno mental e nós não percebemos ou a própria pessoa não percebe. Então é sobre isso que nós vamos falar. Eu convido vocês para chamarem outros amigos, compartilhem a live, marca aí o pessoal, chama os colegas para vir participar com a gente. Normalmente é um bate-papo, a gente vai estar conversando sobre esse assunto, vocês podem estar fazendo perguntas, eu vou respondendo. Pessoal, eu tinha perguntado se o som está ok. Podem me dar um oizinho, por favor? Que aí a gente vai estar começando o nosso bate-papo, então. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Então, para a gente falar de transtorno, a gente precisa falar primeiro do que é normal, do que é normalidade. Todos nós... Ah, obrigada, Márcia tá dando um ok aqui pro som. Obrigada, Márcia. Todos nós, em todas as idades, a gente vai se desenvolvendo e vai aprendendo com as situações que vão surgindo, mas cada um e cada família e cada pessoa tem uma maneira muito própria, muito particular de como lida com as dificuldades, de como lida com as mudanças. Na nossa vida vão acontecendo mudanças que são previsíveis e mudanças que são imprevisíveis. Quais são as mudanças previsíveis? Os nossos filhos crescem, eles vão entrar na escola, eles vão adolescer, eles vão namorar, depois vão casar, nós podemos fazer uma faculdade, um curso profissionalizante, nós podemos programar algo nas nossas vidas. Tudo isso pode ser previsível. O que não é previsível, mas que também passa pelas nossas vidas, que também são situações que nós vivenciamos. Doenças, falecimentos, desemprego, separações, né? Conflitos familiares, mudança de país, são situações que a gente não sabe. Bom, eu vou passar por isso, inevitavelmente eu vou passar por isso. Por essa razão, nós entendemos como mudanças imprevisíveis, ok? Entenderam a diferença? O que acontece na nossa vida normal? Qualquer uma dessas mudanças, uma dessas etapas, elas podem gerar algum tipo de desconforto, elas podem gerar algum tipo de dificuldade, ok? A Dani Novak tá dando oi aqui, dizendo que tá com saudade, passa para tomar um café, né? Daí a gente conversa um pouquinho e mata a saudade. Um beijo para você, obrigada pelo carinho, Dani. Então, assim, cada um lida com todas essas mudanças na vida de uma maneira diferente, mesmo que sejam as maneiras previsíveis. Por exemplo, muitas famílias, quando o filho entra na idade escolar, pode ser um motivo de um conflito ou de uma crise de ansiedade na mãe, por exemplo, ou quando os filhos vão se casar. São situações que todos nós sabemos que vamos vivenciar, mas que no momento que vai acontecer, pode estar trazendo algum tipo de dificuldade emocional. Essa dificuldade emocional, basicamente, eu vou falar de uma forma bem simplista, é como se nós quiséssemos ficar agarrados em como estávamos antes.
Porque todo processo de mudança nas nossas vidas que afeta diretamente a nós mesmos ou que afeta alguém que é muito próximo de nós, ele vai exigir um esforço, ele vai exigir um novo comportamento, ele vai exigir um novo jeito da gente lidar com aquilo. E podem ser situações positivas, podem ser situações muito alegres até, mas mesmo assim pode ser causa de ansiedade, pode ser causa de crises. Então é sobre isso que a gente vai estar falando. Por que eu estou explicando todo esse começo do jeito de cada um? Porque muitas vezes a gente escuta, o psicólogo, nossa, hoje vai ter live com a psicóloga. Ah, não, mas eu não preciso, né? Mas quem aqui não vê os filhos crescer? Quem aqui não muda de trabalho? Né? Tem a questão de morar em outro país. Gente, quem aqui está livre de perder alguém da família? São situações que todos nós passamos ou vamos passar. E a gente não tem muito bem como saber a reação que nós vamos ter. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, passou o Taifu. Né? O que aconteceu com o Taifu que passou? Desencadeou em muitas pessoas crises muito grandes de ansiedade, muito medo, muita insegurança. E aí o que pode acontecer com algumas pessoas? Todas as vezes que se anuncia um Taifu, mesmo que seja pequeno, pode começar a ter sintomas até mesmo físicos, mas que foram desencadeados por conta do alto nível de estresse que ela sofreu quando estava à espera de um Taifu que previa um desastre muito maior. Então, são situações que nós vivenciamos e que a gente não tem como controlar exatamente a reação que nós vamos ter. Isso também tem muito a ver com o jeito da nossa família lidar com as coisas. Tem famílias que transmitem mais segurança, que apoiam, que cuidam e que tranquiliza. Então, isso deixa as pessoas mais tranquilas e mais seguras, porque sabe que estão sendo tomadas medidas de proteção, de cuidado e tudo mais. Tem outras famílias que são extremamente ansiosas e um vai preocupando outro, né? Um vai preocupando o outro, um vai cobrando do outro e aí fica tudo muito confuso, muito conturbado, podem surgir conflitos. Muitas vezes o jeito da família lidar com as crises acaba interferindo em como cada um vai também aprender a lidar com as suas próprias mudanças de vida, com as suas próprias crises, com os seus próprios desafios. Existem 2 tipos de herança que nós recebemos da nossa família no que diz respeito a transtornos emocionais ou transtornos mentais, né? Acho que é melhor até colocar como transtorno emocional. 2 heranças. Uma que é uma herança física, porque muitos dos transtornos nós temos comprovadamente que existem algumas situações que são orgânicas, que são hormonais ou que são do próprio funcionamento do nosso cérebro. Ok, então, para alguns transtornos emocionais, para algumas dificuldades emocionais, nós vamos ter uma justificativa que é físico também. Porém, existe uma outra herança que nós recebemos da nossa família. Se vocês forem olhar famílias de pessoas que têm déficit de atenção, existe um histórico, o pai ou os avós, o tio, o primo, tem um histórico. Famílias com depressão, com bipolaridade, também tem histórico. Então, existe uma herança que eu digo herança emocional, que nós trazemos das gerações anteriores da nossa família. Desculpem, tomar um pouquinho de água. Ok? Então, todas essas reações que eu falei até aqui, que algumas vão ser normais, outras não vão ser,
elas vêm dessas duas heranças. Da herança emocional, do que nós aprendemos, do jeito que a nossa família tem de lidar emocionalmente com as situações, e de uma herança física. A Luciana Bavaresco chegou. O que é um transtorno mental? Essa palavra assusta um pouco. Lu, na verdade, transtornos mentais ou transtornos emocionais, a gente vai estar falando de diversos tipos de dificuldades emocionais ou transtornos, tá? Depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade generalizada. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre eles ao longo da live. A Viviane dando boa noite. A Cissa marcando o pessoal. Isso mesmo, marca o pessoal. Então, vamos lá. De acordo com a nossa predisposição, de acordo com a facilidade que nós temos ou que não temos de desenvolver algum transtorno mental, é que isso vai acontecendo ou não vai acontecendo na nossa vida, né? A Bruna Uemura está perguntando o que é TOC, é transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou falar um pouquinho. Hoje a ideia não é falar específico de cada transtorno. A ideia hoje é falar dos comportamentos que podem nos indicar que algo não está indo bem e que precisa ser melhor investigado, tá bem? Então vamos lá. Muitas vezes nós percebemos que não tá legal. Ah, mas eu nunca tive esse tipo de reação e agora eu tô tendo. Ou alguma pessoa muito próxima da gente também pode perceber que algo não tá indo tão bem. Você começou a ter uma reação diferente. Antes, quando a gente conversava sobre isso, você não ficava desse jeito. Agora parece que você anda assustada, enfim. Então, são sinais que nós ou pessoas mais próximas vão percebendo. Quais são esses sinais? Os sinais que eu vou falar aqui pertencem a inúmeros transtornos, a muitas dificuldades emocionais. Então, a ideia aqui não é ninguém se diagnosticar, tá bom? Não se preocupem. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu tenho depressão, tenho bipolaridade, eu tenho começo de esquizofrenia. Calma lá, não é bem assim, tá? Vamos pensar que essa live tem um objetivo preventivo, acima de tudo. Então, ninguém vai sair se diagnosticando aqui, mas vamos ficar atentos e perceber se algo semelhante a isso pode estar acontecendo com você ou com alguém próximo de você. Uma tristeza que não passa. Quando a gente fala tristeza que não passa, nós vamos pensar em você estar pelo menos há 2, 3 meses com uma tristeza persistente, tá bem? Uma sensação de vazio, perda do interesse no que gosta, de repente super gostava de sair com os amigos para bater papo na sexta-noite e não sai mais, adorava sair para aula de dança ou então ir para o futebol e para completamente, prefere ficar em casa. Então, preferências, até mesmo coisas dentro de casa. Eu gostava de cozinhar para a família, mas agora não estou mais afim, me dá um embrulho no estômago, me dá uma indisposição, não quero mais, tá? Um pessimismo, um pensamento negativo, que parece que tudo o que acontece não é tão bom, tem algo que pode dar errado. Uma preocupação intensa. Essa preocupação intensa são preocupações que normalmente elas são em exagero e são preocupações que a gente não tem concretamente se elas realmente podem acontecer. Na maioria das vezes são preocupações que nós estamos antecipando. Talvez nem aconteça a situação e a gente já está se preocupando com aquilo. Tá? Isso é uma preocupação excessiva. A Sayuri tá dando boa noite. Sayuri, que bom ver você. Saudades.
A Maria Tanaka está dizendo, eu conheço muitas pessoas com isso. Maria, é mais comum do que nós podemos imaginar. A Luciana marcando o pessoal aí, isso mesmo, Lu, traz todo mundo para cá. Um medo exagerado, eu falei da preocupação exagerada, da preocupação intensa, e agora eu estou falando do medo exagerado, tá? O medo pode ser de qualquer coisa, pode ser de taifu, de chuva, de vento, pode ser de ladrão, pode ser medo de cair, pode ser medo que aconteça alguma coisa com os filhos. E daí, gente, tem inúmeros tipos, por exemplo, de transtorno de ansiedade que podem estar sendo percebidos por esse tipo de comportamento. Tá legal? Agitação, uma inquietação, não para quieta e se mexe, levanta e fala e anda, né? Uma irritabilidade muito acentuada, muito forte, muita irritação, sensações físicas sem encontrar um motivo orgânico. Exemplo: palpitação, falta de ar, sudorese, boca seca, náuseas, tremores. Sudorese, gente, é quando soa demais a mão ou os pés ou então o rosto e parece que não tem nada para aquilo tá acontecendo, né? Tontura, sensação de morte, sensação que vai acontecer alguma tragédia e até mesmo desmaios, tá? Tem mais sintomas que eu vou falar aqui para vocês. A Lu tá dizendo aqui, a Cássia, é só ver a Josiane na novela Dona do Pedaço, é típica transtornada, fria e calculista. Cássia, eu não assisto a novela, daí eu não vou poder te ajudar nisso, né? Mas a questão dos transtornos emocionais que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o fato de ser frio e calculista, tá legal? A Luciana, eu tenho medo exagerado de escuro quando eu estou sozinha, mas exagerado mesmo, que chega a doer o peito. Tem muito a ver com ansiedade, Lu, muito a ver. Vamos lá, outros sinais que a gente pode estar percebendo. Desconfiança, gente, isso é muito comum. Nós recebemos no Projeto Sakura muitas pessoas relatando que se sentem perseguidos, que se sentem desconfiados de pessoas do trabalho ou de pessoas dentro de casa, que acabam sentindo como se eu não posso fazer nada dentro da minha casa porque o meu marido tá me sondando, eu não posso nem fazer a sessão porque eu não sei se ele deixou alguma câmera. Então, assim, claro que se vocês forem procurar um profissional da psicologia, é um profissional treinado para identificar comportamentos de transtornos emocionais. É diferente você ter um marido ciumento excessivo, né, que também não é normal, controlador, e você imaginar as situações, ou imaginar situações no trabalho. Por exemplo, eu trabalho com a minha esposa, mas eu sei que ela me trai, porque quando ela foi no banheiro, ela demorou para voltar. Ela foi beber água e ela olhou para o lado, eu vi que ela estava olhando para um homem e piscando. Então, começa a ter um discurso que é fantasioso. Isso é muito sério, né? Então, manias de perseguição. Eles começam com uma fala, uma percepção muito delicada. Hoje aconteceu isso no trabalho, a tal pessoa, eu percebi que olhou desse jeito para mim e eu tenho certeza que estava pensando por causa disso. Então, nada de muito concreto, né? E isso começa a se repetir
é importante sim fazer uma investigação. E o profissional que vai estar podendo investigar isso é o psicólogo ou o psiquiatra. Tá legal? Tem mais coisas aqui. O Matsu tá falando que eu tenho tudo isso, mas você tava falando dos sintomas que eu tava relatando antes, né, Matsu? Muito mais em relação às ansiedades, às sensações corporais também. Eu vou estar explicando isso para vocês, tá legal? Então, de se sentir perseguido, exagero em manias, né? A Vanessa Randa, que é nossa parceiraça lá no consulado de Hamamatsu, com o pessoal orientando os trabalhadores no Japão. Ela está dizendo que a mania de perseguição tem assombrado muitos brasileiros. Realmente, Vanessa, muitos mesmo. E chega até a desenvolver transtornos mais graves, como a esquizofrenia. Tá? A pessoa chega até mesmo a ter alucinação. Né? Às vezes alucinação auditiva, visual, é muito, muito grave. E começa assim, como eu falei, bem de leve, tá? Então, se a gente está percebendo que está começando a ficar exagerado, tem que correr e cuidar e fazer uma avaliação bem feita. Exagero em manias, em organização, exagero em limpeza, exagero em compras, compulsão, né? Compulsões alimentares, compulsões em jogos, compulsões no álcool, enfim, os diversos tipos de compulsão têm alguma relação ou pode ter alguma relação com um transtorno emocional. Precisa ser melhor avaliado, precisa ser verificado. A Carolina Ito: eu tenho problemas com o meu peso. Eu nunca estou satisfeita, eu me sinto mal com isso. Quanto mais eu penso que não devo comer em excesso, mais eu como. O que eu posso fazer para controlar? Olha, hoje a gente vai estar falando aqui dos sinais, a gente não vai estar falando muito do que fazer num caso tão específico, tá? Mas se for uma compulsão, como eu estava falando aqui, se for uma questão de autoestima, por exemplo, o ideal é você procurar uma orientação psicológica para poder identificar a melhor forma de trabalho, tá bom? Nós no Projeto Sakura realizamos a primeira conversa sem custo. Basta você entrar em contato com a gente pelo nosso site ou pelo nosso telefone ou pela nossa página no Facebook e pede para estar agendando essa conversa sem custo, que você vai estar falando com um dos nossos psicólogos e recebendo melhores orientações. Essa questão do se sentir mal, o profissional ele vai avaliar até onde vai isso, até onde isso realmente te atrapalha, né? Se existe uma compulsão alimentar por trás disso, se existe, por exemplo, uma distorção na sua percepção corporal. Então, tem muitas coisas que precisam ser avaliadas, tá, Carolina? Mas procura a gente que você vai entender melhor isso que eu estou explicando. A Vanessa coloca, então, que essa questão fugiu aqui a palavra, gente. Vamos lá. Volta lá. A questão da perseguição acontece, ela percebe que acontece muito com o pessoal da terceira idade. Tá? A Vanessa coloca exagero em estudos. Vanessa, se for parecido, se for muito próximo de um comportamento compulsivo, sim. O que identifica um comportamento compulsivo de uma maneira bem geral? São comportamentos em que você compromete outras áreas importantes da sua vida para executar aquela compulsão. Então, uma compulsão por jogos, onde gasta o dinheiro, ocupa o tempo de ficar em família, uma compulsão por bebida, por comida, por compras, assim como uma compulsão em estudos. Então, pode sim chegar a uma compulsão, tá? E isso se tornar um problema, né? Vestibulandos no Brasil, acontece muito isso,
de ter que cuidar muito dos adolescentes ou dos jovens em época de vestibular, ou alunos que se cobram demais porque têm uma carga horária tão excessiva de estudos e se privam de se alimentarem adequadamente, se privam de descansar em nome dos estudos. Então isso não é saudável, precisa ser investigado, tá? Eu já acompanhei casos aqui no Japão de brasileiros, de adolescentes ou pré-adolescentes que vêm do Brasil para o Japão, entram em escola japonesa e se cobram tanto para suprir as dificuldades, para superar, para se destacar, para se sentir tão bom quanto ou melhor do que um japonês, que se dedica excessivamente aos estudos, e isso pode sim se transformar numa compulsão, num problema emocional mais sério. A Luciana: diariamente eu lido com pessoas que acreditam piamente em suas alucinações. Isso me pesa tanto emocionalmente. Luciana, uma das coisas mais complicadas, principalmente para o leigo. Quando eu falo leigo, são pessoas que percebem, por exemplo, você trabalha com o público, são pessoas que percebem que tem algo que não está ok, mas você não tem os instrumentos necessários e nem é o seu papel fazer uma intervenção que possa ajudar aquela pessoa ou que possa facilitar para que ele tenha mais consciência ou aceitar algum tipo de ajuda. E isso muitas vezes traz essa sensação de peso, né, de culpa, de poxa, como eu tô falha, ou como eu não consigo atingir, não consigo ajudar, né? Então, talvez pedindo para essa pessoa procurar entender melhor o que está acontecendo, conversar com um psicólogo para ele saber lidar com essa situação, não falar que ele está alucinando, porque ele não vai aceitar, mas dizer que um profissional da área pode ajudar ele a aprender a lidar com isso, sabe? Mostrar de uma outra forma, e daí o psicólogo vai se encarregar de realmente trabalhar essa questão e buscar a consciência, se for o caso, e fazer todos os encaminhamentos, inclusive para médicos. A Vanessa: tem que ter um equilíbrio, né? Sim, com certeza, falando dos estudos, né? A Carolina agradecendo. Eu é que agradeço. Vamos lá, continuando então? Bom, tudo isso que eu falei, gente, dentro desses sinais que eu falei para vocês, estão transtornos de depressão, de bipolaridade, de esquizofrenia, de pânico, transtornos diversos de ansiedade ou de ansiedade generalizada, transtorno pós-traumático, que são transtornos que vêm depois de situações muito estressantes, como o que eu falei do Taifu, por exemplo, ou como lidar com terremotos, né? Tem pessoas que passaram por situações de sequestro, de assalto no Brasil, que desenvolveram sintomas pós-traumáticos gravíssimos, desencadeando até mesmo questões orgânicas, né? A gente precisa aprender a entender os sinais que o nosso corpo dá, porque o que é emocional não é aquilo que a gente escuta, é da sua cabeça. Vai passar, é da sua cabeça. Como se ser da nossa cabeça fosse menos importante do que ser da nossa mão, do nosso coração, dos nossos olhos, do nosso cabelo, né? É tão importante quanto. Você é um ser inteiro, certo? Vamos lá. O André, ele pergunta: você já tratou alguém com bipolaridade no Japão? Sim, André. Não só eu, como os profissionais da nossa equipe também, tá? Nós estamos hoje, eu brinco que eu perco a conta, mas eu acho que a gente está em 12 psicólogos, ou 11 psicólogos, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga.
Daí sempre eu tenho que ficar parando para fazer a conta quantos profissionais a gente tá. Mas nós tratamos sim, atendemos sim, não só bipolaridade, como vários outros transtornos e dificuldades emocionais. E tem o que fazer, gente. Tem como ter uma vida normal. Tem como você não passar os teus dias em sofrimento, em angústia, em crises de insegurança, em picos de ansiedade, indo para o hospital achando que vai morrer. Tá legal? Tem muito como fazer isso, tá? A Luciana, um monte de coração para você também. A Vanessa, verdade, Luciana Bavaresco, eu sempre ligo para me orientar, para me ajudar a lidar com a situação. Como falar com essa pessoa para procurar um psicólogo? Né? A Luciana e a Vanessa que trabalham diretamente com o público, né? A Jéssica Sena Belloni. Podia esclarecer sobre gatilhos? Eu vejo que muitas pessoas não sabem o que é isso e saem falando discursos de ódio sem saber o que aquilo pode causar no outro. Jéssica, gatilho é muito amplo, né? Então, o que eu posso falar? Que os gatilhos são situações que ocorrem. E aí podem ser situações das mais diversas. Pode ser algo que você escutou, que você falou, que você viu, que você percebeu. E esse gatilho ele pode desencadear crises, por exemplo, tá? Podem desencadear crises. Eles podem desencadear percepções também. Né? Os gatilhos, eles podem ser em situações positivas ou em situações negativas. Por ser um conceito muito amplo, fica um pouco complicado para eu estar definindo ou explicando. Mas quando você fala de que pessoas não sabem o que é isso e saem falando discursos de ódio, talvez não, eu acredito que nós estamos num mundo que às vezes a gente atropela o outro, né? Às vezes a gente não para nem para perceber como nós estamos. Como é que a gente vai parar para perceber como o outro está? E aí onde acontecem situações como essa que você está descrevendo, né? Se eu não paro para perceber nem mesmo os efeitos que isso pode ter em mim, como que eu vou evitar causar algo nessa pessoa que está perto de mim? Então, a gente precisa, sim, melhorar a nossa percepção, melhorar a nossa autopercepção e melhorar a nossa empatia. Aprender a nos colocar no lugar do outro. A minha voz tá pifando. Mas hoje foi um dia bem corridinho, então a voz sente. A Cíntia falando que é interessante. A Bruna perguntando se é normal se sentir triste todos os dias. Não, Bruna, não é normal. Isso pode ser indicativo de alguma dificuldade emocional mais séria que você está tendo, tá legal? Não necessariamente depressão. Tem outros tipos de dificuldades ou de transtornos que podem acarretar também esse tipo de sensação ou de tristeza. Eu sugiro que você busque uma avaliação, busque uma orientação. Eu queria pedir para quem estiver por aí, se puder, colocar o link da nossa página, do nosso site e o nosso número de telefone. Qualquer coisa que vocês precisem ou conheçam alguém que precise de uma orientação, entre em contato com o Projeto Sakura. Mas eu convido vocês também a conhecerem o nosso site. Vocês sabiam que o nosso site toda semana tem publicação inédita de um dos nossos profissionais falando sobre diversos temas da psicologia, da nossa vida, da saúde mental, de educação de filhos, crianças e adolescentes. Então, vão lá, conhecem o nosso trabalho, compartilhem e mostrem para as outras pessoas, porque é orientação gratuita para você cuidar de você e dos que você ama. Tá legal? Então, quem puder colocar aí, por favor, o nosso site é www.projetosakura.com.br. A nossa página do Face, Projeto Sakura, Psicologia no Japão.
O número do nosso telefone 080 2111 5055, ok? Gente, deixa eu ver lá. Ah, a Lu já tá colocando. Obrigada, Lu. A Flávia Yokoyama. E quando sabemos que a pessoa tem problemas e precisa ir a um psicólogo e se nega ao tratamento? Flávia, se você for aqui no portal ou lá na nossa página, dá uma olhada nos nossos vídeos, tem live só sobre isso. Como nós podemos ajudar um familiar que está precisando de acompanhamento psicológico e não aceita, tá? É preciso oferecer apoio, oferecer ajuda e, se for necessário, ir com ele, para que ele se sinta encorajado, pelo menos na primeira conversa. Tá legal? Masahaki Shini. Por que uma adolescente... Nossa. Cevoria por nada. Acho que se corta, né? Minha enteada pega a gilete, se corta quando dá crise. Que tipo de tratamento pode ajudar, por favor, me oriente. A mãe dela chora, não sabe como ajudar sua filha. Urgente procurar um psicólogo e um psiquiatra. Urgente. Não espere acontecer mais nada, tá? Se ela não quiser ir, vão vocês, pais ou a mãe dela, tá? Não espere para que possa acontecer algo pior. Procure um psicólogo, entre em contato agora com a gente. Amanhã a gente já agenda uma conversa. E qualquer necessidade que o psicólogo vai verificar, se precisar passar para um médico, para um psiquiatra, se precisar entrar com medicação, nós fazemos isso pelo Projeto Sakura. Tá legal? Se ela tem feito isso com uma certa frequência, diante de crises, é preciso de tratamento para ajudá-la a aprender a lidar com as dificuldades que ela tem tido, aprender a entender melhor as emoções que ela está tendo, porque pode colocar a vida dela em risco. Já está colocando, né? A Cleide, boa noite, você podia me ajudar? A minha filha está com transtorno de pânico, não sei se é assim que dá. Às vezes o corretor muda as palavras, gente, daí eu fico confusa. E com muita ansiedade. Cleide, se ela estiver já com diagnóstico, manda mensagem pra gente e aí você conta pra nós se ela já tá tendo acompanhamento médico, se ela já tá tomando algum tipo de medicação, mas agenda uma consulta para estar avaliando. Eu estou entendendo que ela não tá tendo acompanhamento psicológico, né? Mas é necessário. No caso de acompanhamento psicológico para adolescentes, os pais eles também recebem orientação, ainda mais em situações como essa que você está descrevendo. A Vanessa aqui se despedindo da gente. Tem que ir, obrigada pela live. Vai terminar de assistir depois. Beijo, Vanessa. Muito bom ter você aqui. A Luciana colocou aqui pra gente o link da nossa página do Facebook, a Luciana Bavaresco, muito obrigada. Colocou também o link do nosso site. Ai, que coisa linda essa Lu, hein? A Flávia tá agradecendo. E o nosso telefone. Serviço completo, né? Quem tem Luciana Bavaresco por perto, só uma puxadinha nela, gente. Mas muito obrigada, Lu, por ter colocado. A Bruna Uemura, respondendo ao Masahaki, minha filha fazia isso, ela faz tratamento com medicação e psicólogo, melhorou graças a Deus. Que ótimo, Bruna, que você vem para reforçar o que a gente estava falando até aqui, tá? A Flávia também se despedindo, até mais, Flávia, eu que agradeço, tá? Pessoal, vamos agora para as indicações. O que fazer, então, diante de situações como essa? Uma coisa, nós precisamos verificar o nosso estado físico. Tá tendo tremor, tá tendo sudorese, tá tendo tontura, ânsia de vômito, dores de cabeça constante, sensação de falta de ar.
precisa ir ao médico, precisa fazer os exames, precisa verificar e descartar qualquer possibilidade de problemas orgânicos. Depois que foi ao médico, aí você vai procurar um psicólogo. Você pode procurar um psicólogo antes? Sim, você pode procurar um psicólogo a qualquer momento, inclusive quando você está bem, para poder se manter bem, tá? Inclusive para prevenir. Se você procurar primeiro um psicólogo, o próprio psicólogo vai te orientar a realizar os exames físicos, tá? A gente não pode correr o risco de transformar tudo em emocional. E se essa pessoa estiver realmente tendo algum problema de saúde? Isso precisa ser verificado. Um outro aspecto, observe há quanto tempo você está tendo esses sintomas e qual a frequência que eles duram, em quais momentos eles se manifestam. Ah, eu passo o final de semana bem, mas quando eu acordo na segunda-feira, eu já acordo de tal jeito, né? Então, começa a observar os momentos, começa a anotar para ajudar, para facilitar a tua percepção. Procura inserir mudanças na sua rotina, por exemplo, atividade esportiva, relaxamento, alguma atividade que te dê prazer, para que possa mudar um pouco a rotina, trazer um elemento novo e trazer algum alívio emocional. Isso também ajuda. Claro que o próprio acompanhamento psicológico, a própria psicoterapia, que é o acompanhamento com psicólogo, ou com psiquiatra, ou os dois, depende da indicação, depende da recomendação do profissional. Estar próximo de pessoas que te amam, que você ama, que você confia, pessoas que te cuidam, que se preocupam verdadeiramente com você, que te ofereçam apoio. Como foi perguntado agora há pouco, como eu posso ajudar alguém que não aceita acompanhamento psicológico? Esteja do lado dela. Demonstre que ela não está sozinha. Converse com ela sobre isso. Não tente dar respostas que você não tem. Apenas escute e se ofereça para acompanhar, para dar um telefonema, para ir na primeira consulta, né? Isto é a melhor forma de ajudar, ok? Pessoal, era isso para hoje, né? Eu vou encerrar e vou dar boa noite para vocês, um bom descanso. Daqui 2 semanas a gente vai estar aqui conversando com vocês com um tema bem legal que a gente já tá preparando, tá bom? Quem tiver mais dúvidas, deixa aqui ou vai lá na nossa página, pode mandar pelo Messenger também, para a gente estar respondendo depois. Quem precisar de alguma orientação, procura a nossa equipe. Um grande beijo para vocês, obrigada por Talmi, pela oportunidade, um bom descanso a todos e fique ligado que a gente está cheio de novidade no Projeto Sakura. Beijos, até mais!